Fala turma, Gabriel Talks mais uma vez na área. Pois é, eu disse a vocês que iria voltar. Eu voltei com conteúdo legal, com conteúdo de qualidade, para que você que empreende ou que quer empreender esteja disposto, né, muitas vezes a coletar insights, né, a fazer isso, né, uma prática muito legal, desde que você esteja ou indo para o trabalho, ou voltando dele, né, ou muitas vezes ali no seu momento de almoço. E se você não quer perder esse conteúdo que sai, né, com frequência, tá? Você tem que ativar esse sininho, cara. Não deixa de assinar, não de assinalar esse sininho, né, de você entender que ele pode chamar a sua atenção no momento em que sai. Toda vez que vai sair, vai apresentar para você aquela mensagem no seu celular, enfim. Mas você também não vê apenas esse tipo de conteúdo por aqui. Você pode acessar outras plataformas como o Spotify, tá? E eu quero estimular você também a fazer esses comentários que nos últimos podcasts que temos gravado, nós temos percebido essa interação e eu tenho ficado muito feliz. Já agradeço a turma aí que está entrando em contato conosco, isso é muito bom, tá bom? Mas a Gabiô, 14 anos de história, não apenas trabalha com esse canal de comunicação, né? Não só oferta para vocês esse conteúdo por aqui. Nós temos um site que você pode acessar, né? www.gabio.com. Você pode também acessar os nossos serviços através também desse site, né? E através dos nossos canais, Instagram, enfim. Então aproveite, porque a nossa entrega nesses últimos 14 anos tem sido melhorar a performance empresarial de tantas outras empresas, varejo, saúde, indústria, enfim. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês, com duas convidadas especiais, moram no meu coração sem pagar aluguel, fazem parte da minha primeira linha, né? E o que é a primeira linha da Gabiô é a turma que faz a coordenação dos projetos. Então, para mim tem sido uma satisfação, né, compartilhar esse momento com elas, né, e trazer um pouquinho da vivência, né, da experiência que elas têm conseguido construir nessa caminhada em conjunto, né, mas essa história não começa em 2023, né, essa história começa um pouquinho antes, e eu quero que elas comentem um pouquinho sobre isso e vocês vão começando a entender um pouquinho da nossa lógica de hoje, que é engenharia de produção, é liderança, é comportamento, né, é aspecto técnico de condução de equipes, e enfim, é sobre isso que a gente quer falar, é sobre isso que a gente vai tentar conduzir aqui nosso bate-papo, tá bom? Vou passar a palavra porque eu já estou sendo prolixo demais, tá bom? Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, André. Prazer pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você, como você já comentou, né? A gente aí tá junto há alguns anos. Boa. Conheci André em 2017. Ei, tô ficando velho. Me apresentar um pouco, eu sou Camila, sou engenheira de produção de formação. Tenho estado, né, como coordenadora de projetos na Gabiô. Então, tenho aí compartilhado, né, no segmento de varejo, saúde, distribuidor, enfim, a gente tá ali para ajudar toda e qualquer empresa, né? Show de bola. Olha ela. Perfeito. Vamos lá, turma. Feliz de estar aqui, André. Meu nome é Renata, sou engenheira de produção. Estou como coordenadora de projetos na Gabiô há um tempo, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, né? Vamos compartilhar coisa boa, conteúdo legal para esse podcast. Boa. Elas, obviamente, estão aquecendo os motores, vocês estão percebendo isso, né? E eu quero estimular esse aquecimento naturalmente. Só que eu quero começar perguntando para elas, né, como foi que elas escolheram engenharia de produção. Primeiro porque eu queria entender se essa foi uma escolha vamos dizer assim, direcionada, que muitas vezes os pais, né, influenciam essa escolha, ou se foi a própria conjuntura, né, da vida delas que de alguma maneira as levou, né? Eu queria entender como foi que cada uma escolheu o curso, o porquê de engenharia, né? E eu lembro mais particularmente da minha época em que a engenharia ela era povoada do aspecto masculino, né? Então, na minha turma, por exemplo, tinha uma moça, e essa moça representava basicamente a única mulher praticamente do curso, né? Na época, em 2006, eu falava isso em 2006. Não posso nem estar falando muita coisa assim, né? Traduz a idade, mas enfim. Então, naquele período a gente sofria muito com essa lógica.
E depois, ao finalizar o curso, eu percebi que a presença feminina ela era muito maior do que o período em que eu comecei. Isso vem se proliferando, proliferando. Eu passei a lecionar e lecionando hoje eu percebo que o número de mulheres presentes, não só na engenharia, mas em outros lugares também, ela acaba sendo muito mais significativa do que anos atrás. E aí, por isso que eu quero perguntar para vocês isso. O que é que levou vocês à engenharia de produção? Foi algo natural? Foi algo forçado? Como é que isso chega, né, para vocês como uma escolha efetiva? Particularmente para mim, foi por eliminação, vamos dizer assim. Certo. Eu gostava muito de inglês, na verdade, na época da escola. E o meu sonho era ser algo como tradutora na época, né? Que Que a legal. gente foca muito no que a gente gosta naquele Sim, momento, sim. né? E aí eu fui entendendo o que é que poderia me abrir caminhos para várias áreas, porque o foco inicial na escola era medicina, Certo, medicina, certo. medicina. E eu nunca me vi nesse caminho. Então, por eliminação ali, eu conheci a engenharia de produção e percebi que a gente pode atuar em qualquer lugar, em qualquer área, e traz um pouco do cuidado, que é gerar resultado, né? Então, a Perfeito. gente cuida para gerar resultado, né? A gente Sim. melhora, enfim. Então, por eliminação, acabei entrando em engenharia de produção em 2012 na UFES. Sim, sim. E, como você falou, de fato, boa parte da turma era masculina, eram homens. Sim. Já traziam dificuldade, inclusive professores, né? Boa parte homens, Sim, enfim. exato. Mas eu acho que a gente foi conseguindo quebrar isso ao longo do caminho, né? E durante o curso mesmo a gente pensa, será que eu estou no caminho certo, né? Principalmente nos 5 primeiros, que é só Sim. cálculo, 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 e a gente não sabe ao certo onde é que vai chegar, né? Aham. Mas do meio para o final, de fato, começa a fazer sentido Sim. e a gente começa a entender, eu particularmente comecei a entender como eu poderia atuar, né? Sim. Mesmo que quando eu saí da UFS, quando eu me formei, eu já estava estagiando na Brain na época. Sim. A UFS, ela puxava muito para a indústria, né? Exato. Muito foco em indústria, indústria, indústria. E eu não me via em indústrias, né? E aí a Gabiô me deu abriu, né? A Brain na época abriu para Sim. mim esse leque Sim. de entender. É serviço, é varejo, é o que Isso, for o a que gente for. poder atuar. Então ali, de fato, começou a fazer sentido para mim e dali em diante foi que as coisas foram se acontecendo. desenrolando. Muito bom, muito bom. E Renatinha? Perfeito. No meu caso, eu gostava muito da área de humanas. Sim. Até o meu 8º ano. Aí a coisa começou a apertar quando eu comecei a sentir dificuldade em exatas. Sim. E eu me senti tão desafiada a ponto de escolher um curso em que a maior probabilidade era ali a parte de exatas, né? Cálculo 1, Perfeito, cálculo 2, dois. enfim. Que não é a realidade total. Sim. Então eu fiquei, não, estou me sentindo desafiada, eu preciso ser boa nisso. Sim. O tempo foi passando e chegou ali aquela época de ensino médio. Tá, qual engenharia eu vou fazer? Já tinha decidido que era engenharia. Tá. E aí veio na porta civil. Disse, não, eu vou porque tá todo mundo fazendo. Tá. Entrei em matemática, no mesmo Certo. período de início ali da faculdade, entrei no IFES. Certo. Mas não era o que eu estava ali Aquecia o sentindo, coração. não era o que aquecia o coração. E aí, nessa onda de pesquisar as engenharias, eu disse, poxa, a engenharia de produção tem um leque muito legal, né? A gente Sim. pode atuar em diversas áreas, segmentos, enfim. E eu disse, vou fazer. Entrei ainda fazendo matemática, abandonei a matemática e fiquei com a paixão na engenharia de produção. Ainda ali no início, né, sem entender muito bem como eu podia atuar, como eu podia trabalhar, até o 5º período, mais ou menos, um pouco perdida, confesso. Sim. Até que eu comecei a participar de grupos, né, institucionais mesmo dentro da faculdade. Conheci a Brain, Sim. que aí foi quando a coisa começou a andar e clarear um pouco mais na minha cabeça, que é o que normalmente acontece. Mas ainda naquele desejo de ir para a indústria, né? Sim. Como o Camille falou, as faculdades focam muito nesse sentido. E depois que eu conheci que a gente pode melhorar a performance das empresas nos serviços, inclusive, né, não só na indústria, foi que a paixão aumentou e que é o que eu faço
Com o maior prazer do mundo. Show de bola, show de bola. Então, é engraçado, né? Às vezes a gente tem... Eu já conversei aqui com algumas pessoas, gente, para vocês entenderem, né? Onde esse pilar familiar, ele foi um direcionador, né? Foi um direcionador mesmo, assim, da escolha, tá? Perceba que na fala delas, em nenhum momento foi uma decisão pautada pela lógica familiar. Mas elas começaram a se enxergar, né, olhando de acordo com aquilo que o curso promovia, né, a possibilidade de fazer muitas coisas, de atuar em diversos segmentos. Isso, de fato, é uma característica da engenharia de produção, mas isso levou elas a uma escolha, a uma opção. E a característica de chegar em um ambiente ainda de forma majoritária masculino, né? O que trazia um desafio para elas e ainda assim elas não recuaram. Pelo contrário, bom, eu preciso ser boa nisso, essa foi uma palavra de Renatinha. E Camille já disse assim, bom, eu tenho que enfrentar, eu preciso desbravar esse negócio. E assim elas foram desbravando e fazendo acontecer. Isso é ótimo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu acho que isso é muito interessante, principalmente para o alunado de engenharia ou a turma que está iniciando, né, esse processo agora no mercado de trabalho. Como foi o processo depois, né, de formada? Porque enquanto a gente estava formado ali e tal, é óbvio que vocês falaram um pouquinho sobre a ideia do início já como um estágio. Então, eu acho que é importante vocês falarem um pouquinho sobre isso, né? Qual foi o primeiro estágio? Como foi que esse impacto com o ambiente de trabalho real, sair do ambiente pura e simplesmente acadêmico, onde a gente recebe diversas solicitações, né? E a gente às vezes acha que está, né, sufocado, né? Às vezes eu escuto o aluno dizendo assim, professor, Maria, é muito trabalho, professor, é muito trabalho. E eles acreditam que porque estão fazendo trabalho da faculdade, o mundo está se acabando. Mas a vida adulta bate na porta, né? Como foi esse bater na porta da vida adulta de vocês, ter que enfrentar o acadêmico e o trabalho no dia a dia, né? Como que foi isso? Esse poder de escolha, eu não tive muita oportunidade. Eu tive que trabalhar mesmo desde o início ali da faculdade. Então, comecei como assistente administrativo em uma empresa de telefonia. Sim. Então, eu comecei a ter contato com essa vida empresarial, digamos que cedo. Perfeito. Né? Cedo. Tem muita gente que faz mais cedo do que eu, mas eu imaginei que naquele momento seria cedo para mim. Então, a oportunidade bateu na porta, eu fui e chefe. Pau quebrando. Era manhã e tarde de trabalho, noite faculdade, e não tinha espaço para milindre. Exato. Não tinha espaço para milindre. Então, passei ali uma boa parte do tempo, acho que uns 3 anos e meio em que eu estava na faculdade. Cheguei em um cenário, assim, favorável, enquanto trabalho, naquele momento, né? Certo. E que eu me perguntei se eu ficaria ali ou se eu iria exercer o que eu estava estudando. Sim. Então, eu tive que voltar em algumas casas da minha vida para ser estagiária, né? O que, naquele momento, para mim, foi difícil. Sim. Então, estagiei antes mesmo da Gabiô, antiga Brain, né? Uhum. Estagiei e comecei a ter um contato com planejamento estratégico, ver essa questão da estratégia da empresa a longo prazo, vi minimamente mapeamento de processos, até que comecei ali a namorar a Brain, né? Bem distante, de longe, mas foi quando essa oportunidade bateu na porta, né? Voltando à pergunta, foi por necessidade mesmo. Eu precisava ajudar em casa e ponto. Não teve aquela coisa de Renata, você está pronta? Eu nunca estive pronta. Sim, né? Mas sim. eu tive que estar pronta. Perfeito. Então, não teve muito milindre, o que fazer, não. Teve que aprender fazer, ali. E até hoje é assim. Vamos embora. E até hoje é assim. Perfeito. E a realidade de Camille, como é que foi? Só vou fazer um adendo à fala de Renata. Eu acho que a gente sempre tá pronto, a gente só não sabe ainda. Tá pronto, né? A gente só não sabe ainda. Uhum. Comigo foi um pouquinho diferente na realidade, porque eu me sentia ainda muito na dúvida, né, durante a faculdade, se era de fato isso que eu queria seguir. E eu não busquei muita experiência na faculdade mesmo, eu só estudava. E por um período, eu me acomodei.
E uma dica que eu já dou aí para quem está na faculdade hoje é busca experiência, sabe? Eu acho que faz muita diferença, até para você sair com mais segurança para o mercado de trabalho e para o próprio mercado de trabalho também te acolher mais rápido. Sim. Tá? A minha sorte foi que lá no último ano da faculdade, naquele tem que fazer o estágio, né? Não tem jeito agora, enfim. E aí eu já gostava da engenharia de produção, já tinha tomado gosto, enfim, já fazia sentido na minha vida aquilo ali. Mas eu não estava conseguindo estágio. Foi quando surgiu a oportunidade na Brain, né? Meu orientador da época. Ele disse, Camille, tem uma empresa de consultoria e tal. Se inscreva, né, no processo e tal. Me inscrevi. Fiz a entrevista com o André. Bem nervosa, né? Primeira entrevista, enfim. E não esperava passar. Sim. E fui chamada, né? Então, dali em diante, passei a conviver com o André muito, porque a gente era para cima e para baixo, né? Enfim, em vários segmentos, em várias empresas e tal, que brilhou meus olhos, né? E, de fato, aquela escolha que eu fiz na escola de, poxa, eu posso trabalhar em qualquer lugar, se materializou, assim, na minha frente, né? Bem, quase que palpável. Sim, perfeito. Então, a experiência inicial do estágio foi essa. E quando eu me formei, foi bem desafiador entrar no meu primeiro emprego, no sentido de as pessoas entenderem o que é um engenheiro de produção. Boa. E eu fui para o órgão público. Sim. E para a área da saúde, né? Então, rodeado de médicos, enfermeiros, enfim, pessoas que de fato não entendiam o que um engenheiro estava fazendo ali, né? O que uma engenheira estava fazendo ali. Então, eu fui questionada várias vezes. O que é que você, enquanto engenheira, pode me ajudar aqui, né? Exato. Então, e para mim, nem eu sabia. Não sabia, né? Inicialmente, até que no dia a dia eu fui descobrindo. Eu não tinha alguém que me liderasse, que dissesse, Camille, o caminho é esse, o que eu quero é isso, não. Eu fui, de fato, descobrindo como eu podia acrescentar aquele lugar. Claro que durante a entrevista para eu entrar no órgão público, lá na saúde, a minha superior da época, ela disse, Camille, eu quero organizar aqui a casa. Perfeito. E aí a gente já começa, né? Processos, né? Erros, retrabalhos, enfim. Fui para um setor em específico e comecei a mapear, entender o que era que acontecia, enfim. E isso foi me dando munição para, durante reuniões em que eu era questionada do porquê eu estar ali, eu conseguia mostrar. Por isso aqui, sabe? A gente tem isso aqui, a gente pode fazer melhor. E vai melhorar a vida de vocês, a rotina de vocês. Então, comecei, de fato, a ganhar o espaço dessa forma. Foi bem legal. Boa. Agora a pergunta vai para um outro campo, tá? Porque eu gosto muito quando vocês falam sobre essa experiência inicial, que exigiu de vocês, em um primeiro momento, se jogar, né? Enquanto nós achamos que não estamos ou que nunca estamos, mas precisamos estar, enfim, preparados. A vida nos chamou e a vida naturalmente promoveu algum tipo de preparação, seja ela por um aspecto de exigência comportamental da nossa parte, nós precisaríamos ser amadurecidos de forma muito rápida e vocês foram assim. Assim também como a exigência do aspecto técnico, que é justamente o campo da minha pergunta agora, né? Depois desse tempo já, né? Eu estou falando aí de 2016, 2017 para cá, quando vocês estão ali saindo da faculdade, estão começando a agir enquanto engenheiros, né? Agora, engenheiras, perdão, de produção. Nas suas primeiras ações, nas suas primeiras, né, atividades ali empresariais. O que pesou mais para vocês? Foi o aspecto do conhecimento técnico ou o aspecto do comportamento? Por que eu pergunto isso? Porque isso é importante, muitas vezes a gente está na faculdade e a gente acaba dando muita ênfase àquilo que é técnico. Eu preciso aprender um PDCA, eu preciso aprender a mapear um processo, eu preciso saber das 7 ferramentas da qualidade, eu preciso aprender um pouquinho de pesquisa operacional com Simplex e tudo mais. Eu preciso saber integral, derivada, limites. Eu preciso fazer um escambau A4 quando eu olho para uma dinâmica de entrega técnica, né? Porque eu vou ser exigido lá fora por aquilo que eu consigo fazer com a reunião de tantas ferramentas que nós temos. E aí, perfeito. Engenharia, matemática, cálculo, método, são coisas que estão intimamente ligadas.
acabo que percebo muito que quando saímos, essa dosagem, né, de comportamento técnico, ela é muito presente nos engenheiros. Somos cartesianos, né? Acreditamos que muitas vezes as coisas são resolvidas com passos, com etapas, né? E única e exclusivamente. Mas a vida vai nos mostrando que tem um componente que pode ser mais pesado ainda, que é o comportamental. E apesar da engenharia de produção ser aquela engenharia que talvez mais se aproxime para o campo de pessoas, eu ainda acho que a dosagem é pouca para que a gente saia com esse espírito de comportamento. Né? Como é que vocês enfrentaram isso aí? Eu trago um conceito comigo em relação a essa questão do aspecto técnico comportamental. Excel a gente ensina, mapeamento de processo a gente ensina, cálculo a gente ensina, tudo a gente desenrola. Mas como é que você ensina uma pessoa a querer? Não tem, não tem. Ou você quer ou você não quer. Então, eu acredito que para mim sempre foi muito mais preciso assim, essa questão do querer. Então, tudo que eu consegui hoje foi porque, Gabiô, eu quero. Perfeito. Se eu vou saber amanhã ou não, eu não sei, mas eu quero. Eu quero fazer isso acontecer. Então, para mim, o aspecto comportamental conta muito mais. Foi desafiador, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Ainda sou um pouco. Eu era aquele tipo de pessoa que chegava no ambiente que você não ouvia a minha voz. Sim. Então, isso no ambiente empresarial, obviamente você pode saber tudo. Você pode saber tudo do aspecto técnico, você pode saber engenharia de produção de cima a baixo, mas quando você chega para falar, conversar com a pessoa e não saber se portar, se comunicar, dizer o que aquele mapeamento de processos vai trazer de resultado ali para aquela empresa, conta muito. Então, assim, o aspecto comportamental conta, assim, para mim, de uma forma bem mais relevante, por esse querer, né? Que eu acredito que tem que vir em primeiro lugar. A pessoa tem que querer dar resultado, tem que querer trabalhar antes de tudo. E o técnico a gente ensina, a gente corre atrás, como sempre correu. Isso é bom. Em relação ao comportamental, para mim, foi muito difícil, porque eu também passei por essa transição aí, de ser mais fechada na escola, ter aquele meu grupinho de amigos e só falar com eles, e ir para a universidade e ter que apresentar artigo, apresentar trabalhos na frente de não sei quantas pessoas, enfim. Então, foi a mudança de chave. Então, eu sempre brinco, assim, quem é mais próximo de mim, eu sempre falo, são duas Camilles diferentes, assim. A Camille da escola é completamente diferente da Camille da universidade, sabe? E, claro, acho que a gente vai amadurecendo, né? O mundo vai também trazendo desafios que exigem que a gente se entregue e faça acontecer, né? Então, de fato, hoje eu acredito que é uma grande dificuldade, inclusive, de quem a gente está liderando hoje, né? Assim, analistas, estagiários, que a gente percebe que, assim, tem dificuldade técnica, tem, porque estão aprendendo ainda, enfim, dependendo da lógica ali. E isso a gente consegue ensinar muito mais fácil, até entender a evolução muito mais fácil. Mas quando a gente parte para o comportamento, né, de fato, daquela pessoa, às vezes a gente ensina, a gente não que a gente ensina, a gente mostra como a gente faz, a gente apresenta, então coloca, ó, perceba como eu estou trabalhando aqui, como eu estou me comunicando dessa forma, entenda qual é o perfil, né, do cliente, como é que a gente precisa se comunicar com ele para que ele entenda o que a gente está trazendo. Então, às vezes a gente está tão focado na técnica que a gente não consegue perceber que aquela pessoa ela não estudou aquilo ali, né? Então eu vou ter que traduzir de uma outra forma. Isso é do comportamento, assim. Não tem como eu traduzir a minha técnica se eu não souber como me comportar para aquela pessoa, como mostrar para aquela pessoa, enfim. Então, hoje eu acho que é um grande desafio enquanto líder apresentar para os nossos liderados essa mudança de chave, assim. Que não é que eles não possam ser como eles são, mas tem ambientes que pedem que a gente
exerçam outro tipo de comportamento, Perfeito, sabe? perfeito. Boa. E puxa a minha próxima pergunta, porque eu sei que vocês não nasceram coordenadoras, né? Eu sei que vocês não nasceram líderes, né? Obviamente as características da liderança, elas, em algum momento, elas estão presentes, né, na nossa vida. A gente vai estimulando, e esse é um papel que a liderança maior precisa sempre estar estimulando a turma para fazer, desafiando, demonstrando que essa turma precisa ir para um próximo patamar. O crescimento ele vai acontecer naturalmente se a gente quer, né? Como a Renatinha acabou de apresentar aí a ideia do querer, né? Precisamos estar prontos, preparados e querendo, né? É uma frase que a gente sempre brinca, né? Usa bastante, Sim. enfim. E muitas vezes a gente ou entende que é um processo doloroso, ou é um processo que já nascemos para aquilo, né? Quando eu digo que já nascemos para aquilo, são pessoas que muitas vezes já exercem esse papel de liderança, ainda que não estejam numa posição oficial, né? Já é um líder por concepção, já é nato dele. Outras pessoas passam por um processo de amadurecimento e recebem essa oportunidade de agora sim realizar a liderança de uma maneira mais formal, o que traz responsabilidades, o que traz um peso, mas também traz os aspectos positivos, né, do reconhecimento profissional, de você entender que você está evoluindo na sua carreira, de que se você olha para trás como você chegou e agora em onde você se encontra, é um processo que houve amadurecimento e crescimento e reconhecimento, ponto. Como é que vocês hoje lidam com isso, né? Como era a Renata lá atrás, né? Ela acreditava que chegaria à posição de coordenação. Como é que era a Camille lá atrás? Ela entendia que chegaria a essa posição de coordenação, né? Quais são os desafios efetivos, né? E aí Camille já começou a falar um pouquinho dos desafios que ela tem enfrentado, né? No sentido da orientação né? Então, quais são hoje as dificuldades ou os desafios que vocês passam por assumir essa função, né? E qual é o ato, como é que vocês entendem também os benefícios? Porque às vezes a gente fala muito dos desafios e tem uma conotação muito pelo lado ruim da coisa, né? O desafio no sentido daquilo que nos atrapalha, mas aquilo que também nos faz crescer, né? Enquanto pessoas, enquanto profissionais, como é que vocês enxergam essa posição que vocês ocupam hoje? Quando eu fui para o meu primeiro emprego, como eu comentei, eu não sabia ainda ao certo o que é que eu precisava fazer ali. Certo. E apesar de ter essa virada de chave na universidade sobre como me comportar e precisar me comunicar, eu ainda tinha dificuldade de chegar nas pessoas e é um processo que a gente, enquanto engenheiro de produção, precisa, né? Questionar. Exato. Questionar para a gente conseguir as informações para poder, de fato, ajudar. E aí, eu fui criando isso e isso foi crescendo dentro da saúde e eu fui obrigada, vamos dizer assim, a dar conta de 9 estagiários Nossa. ao mesmo tempo. Sim. Então, de fato, eu precisei exercer a liderança sem Ter sido sem ter sido preparada, preparada, né? exatamente. E aí foi um grande desafio. E eu acho que uma coisa que me ajudou bastante, André, foi lá em 2017, no estágio da Brain, Sim. que a gente carrega isso até hoje, assim, eu acho que é uma base da agora Gabiô, né? Exato. É a gente ensinar, né? Você Exato. nunca se negou a ensinar, esteve sempre aberto pra gente, assim. E de demonstrar mesmo, na prática, como fazer, enfim, qualquer hora, qualquer momento. E eu carrego isso até hoje, assim, então é algo que ajuda muito a gente, sabe? E é isso, eu acho que a liderança, ela parte muito desse princípio, pra mim. Sim. Pra mim, ser líder é você ensinar, é você compartilhar e crescer e querer que o seu liderado cresça também, né? Perfeito. E por isso que, assim, eu acredito muito que, como Renata falou, se você quer, você vai chegar, sabe? E eu não imaginava, de fato, Sim. que fosse chegar onde estou hoje, assim, de fato. Quando eu estava na saúde, como eu brinquei conversando com o Marlenton, eu disse, Marlenton, eu já prestava uma consultoria Sim. e voltado muito para o que eu aprendi com a Brain. Sim. Então, é isso. Eu acho que é a gente exercer isso todos os dias e entender que é o nosso papel, sabe? Perfeito. E, enfim, E foi esse caminho, né? Foi esse caminho. Acho que tiveram dois pontos que ajudaram, assim, nesse desafio, né? Que são as referências que passam pela nossa vida. Então,
Sempre tive ali André como referência, Marlton como referência. Tive bons líderes também, Sim. nos outros ambientes em que eu passei. Então, observei muito, né? O comportamento, o como tinha disponibilidade para ouvir, o como queria ensinar. Então, tudo isso me ajudou. Mas meu maior desafio, assim, da minha vida toda foi em um dos nossos projetos, né, na área da saúde, que eu tive ali o desafio de estar à frente de uma gestão em um momento da pandemia, em uma Sim. clínica, né? Que tinha ali mais de 70 colaboradores. Então, tinha gente com idade de minha avó, tinha Perfeito. gente com idade do meu primo de, sei lá, 20 De anos. Então, eu tive que fazer com que eles sentissem segurança em mim e me respeitassem enquanto uma figura ali que estava para ajudar, primeiramente, né? Porque nós já estávamos lá há um bom tempo, então a lógica era que a gente começasse a distribuir ali as equipes de forma correta, para que todo mundo tivesse a responsabilidade de exercer o papel no momento correto. Teve uma lógica confusa, porque era uma novidade, a pandemia era uma novidade, então todo mundo bastante angustiado. E o que é que essa menininha está aqui para me ensinar se eu já tenho tantos anos de experiência? Então, esse foi o meu maior desafio. Mas, voltando para o primeiro ponto, o fato de eu ter observado como o André me ouvia, como o Marlon me ouvia, como a gente tinha ali um suporte, né, que nem todo mundo vê isso, fez todo sentido. Para eu saber que para ser líder eu preciso ouvir, eu preciso entender o que aquela pessoa está passando naquele momento, eu preciso entender que não é o momento de eu dar um puxão de orelha, mas que esse momento vai chegar. Sim. Preciso entender que eu preciso entender que eu preciso. Preciso entender que eu preciso mesmo estar ali para ele, né? Sim. Disponível. Então, acho que deu para entender um pouquinho a entender lógica. um pouquinho. Isso é importante. O que vocês me disseram me faz refletir sobre uma coisa que eu ouvi uma vez de um mentor, né? Meu, né? Uma pessoa que, assim como vocês, né? Que tiveram as referências e, enfim, a gente sempre fica ali feliz quando escuta, mas eu entendo que, da mesma maneira, eu também tive até hoje tenho, né? Na realidade, uma pessoa que, desde a época em que eu exerci o papel que vocês exercem hoje, eu também olhava para ele como sendo uma referência, né? E que até hoje se comporta como um conselheiro, né, da Gabiô. E ele, em uma última vez que a gente estava conversando, né? Eu estava em São Paulo com ele e ele disse assim, André, às vezes a gente fala muito sobre propósito, né? Propósito, e a gente tem que buscar um propósito, e esse propósito muitas vezes está ou pregado na nossa parede, ou de alguma maneira, enfim, a gente, vamos dizer assim, introduz esse conceito dentro da empresa e aquela coisa passa a se tornar uma coisa institucional. Só que eu tenho aprendido nos últimos anos, ele me dizendo isso, olha que interessante, que às vezes o propósito, a gente não busca o propósito, mas o propósito é que busca a gente, né? É ele que abraça a gente. E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente não percebe isso. A gente acredita que a gente vai atrás de um propósito, na realidade o dia a dia vai nos levando, nos amadurecendo e daqui a pouco você está dentro de um ambiente onde você agarrou o propósito, não. Ele que te agarrou. Ele que olhou para você e disse assim, é você mesmo que eu quero que você continue fazendo isso, ou que pelo menos exerça esse papel, você tem exercido bem, tem gerado frutos, logo o propósito se apresentou para você, você entendeu a lógica, você aperta a mão dele e você passa a caminhar junto com. E isso é importante. Para mim foi um momento em que eu comecei a refletir bastante sobre a nossa capacidade em colocar, vamos dizer assim, juízo, né? Às vezes na cabeça da turma, que hoje ela já está sendo ajuizada por vocês, né? No ambiente de coordenação. E o que eu fico mais feliz é quando eu vejo muitas vezes o cliente falando, né?
Tipo, André, eu queria uma Camille, eu queria uma Renata, eu queria uma Vitória, eu queria, sei lá. Ele vai citando a minha primeira linha assim como um aspecto de desejo. E o mais interessante é que ele acredita que a gente já sacou vocês assim do mercado pronto. Assim, tipo assim, rapaz, o processo seletivo é um processo seletivo muito bom, porque assim, no final das contas, é difícil encontrar esses profissionais assim no mercado. Assim, de fato é. E eles não entendem que existe um processo de formação. Não entra na cabeça da turma que existe um processo de formação. E que muitas vezes, quando ele não é exercido pela liderança de uma maneira, né, em que a gente consiga fazer essas réplicas acontecerem, o processo é insustentável, né? No final das contas, o processo não se limita ao documento construído, ao mapeamento feito, a caixinha com as setas, o indicador na parede, a missão ali da empresa e toda aquela conjuntura organizacional, ativo, processual ali, muito bem feito, mas por outro lado, não existe a liga, né? O que dá a liga, que muitas vezes a gente chama isso de propósito, que muitas vezes a gente chama isso de objetivo comum, enfim, qualquer palavra que a gente queira. Mas o propósito nos abraçou de alguma maneira, né? O meu desejo lá atrás em querer fazer algo que pudesse gerar um resultado na empresa foi fruto também de eu ter vivenciado muito isso nos ambientes em que eu estava. Logo, eu não sei se fui eu que busquei esse propósito ou se o propósito olhou para mim e disse assim, poxa, quem é que vai dar continuidade? Porque o que eu olho hoje está saindo do mercado daqui a algum tempo. E ele já se diz saindo. Eu já começo a cantar para vocês, e vocês já ouviram em algum momento isso, que eu estou chegando ao meu período de dizer assim, bom, agora é com vocês. Óbvio, vou exercer um papel um pouco diferente, ainda dentro, eu acredito, se não morrer amanhã, enfim. Mas a minha expectativa é que vocês deem continuidade num trabalho que vocês hoje estão extremamente envolvidos, para que, mais uma vez, o propósito que me apertou a mão lá atrás aperte a mão de vocês e vocês possam fazer com que outros passem a apertar, que vão dizer assim, olha, a minha líder, né, que me ensinou a fazer assim, assim, assado, me ensinou que ouvir era importante, estar presente era importante, ter tempo era muito importante, e vai exercer a mesma coisa que vocês exercem hoje, porque um dia ouviu, e eu também exerci algum dia porque eu ouvi, e isso é muito importante. Então, a turma, a lógica empresarial que a gente atua hoje não entende, muitas vezes, que foi um processo de formação. Ninguém entende que são 5 anos, 6 anos. Ninguém entende. Acha que, tipo assim, com 3 meses está pronto, né? Não, 4 meses está legal, né? Tá show de bola, né? E acha que muitas vezes é o curso que determina. Porque eu sou engenheiro de produção, logo eu consigo fazer exatamente o que esse povo faz aí. E não. Existe um componente comportamental muito bem estruturado, trabalhado, com limites, com responsabilidades, com falhas, com acertos, enfim, mas que tornam vocês quem são, me tornou quem eu sou, tornou a Gabiô quem ela é, e a gente entende que tem muita coisa ainda mais por fazer, por aparar, né, as arestas, enfim, mas que eu fiquei feliz, né, na medida que vocês vão falando, isso vai ficando, isso acaba gerando aprendizado para mim, poxa, é uma coisa que elas falaram que vai caindo a ficha, assim, né? E vai traduzindo para mim como sendo o fruto de um resultado dessa caminhada. E fico muito feliz quando sou abordado dizendo assim, chefe, o pessoal queria assim que a gente fizesse um processo seletivo que trouxesse uma pessoa mais ou menos assim. Eu digo, olha que engraçado, parece muito com você essa pessoa, né? E eu fico feliz, porque eles olham para vocês e refletem a ideia de que é só fazer um processo seletivo. Né? O buraco é muito mais embaixo. Acho importante destacar, a gente até conversou recentemente sobre isso, que espera que, às vezes, os colaboradores, né, os nossos clientes, eles esperam que os colaboradores deem um tipo de resultado, mas, às vezes, a mudança precisa partir dele também. Exato. Né? Então, boa parte, né, assim, é muito, muito difícil um colaborador ele permanecer num estado de competência e de entregas muito boas se a liderança aqui, ela não está chegando junto, ela não está seguindo o mesmo caminho, o mesmo propósito, né? Que ela fala que quer, mas nem ela mesmo está exercendo, né? Então, é um reflexo, né? Os colaboradores, eles acabam sendo um reflexo da liderança. Exato. E é um desafio, assim, particularmente para mim,
quando a gente vai no cliente e o empresário, enfim, a alta gestão, eles não entendem que ele também precisa mudar, né? Exato. E ter esse Casamento entre o esse que ele quer casamento, com o que ele exatamente, faz. exatamente, porque é daí que a gente consegue fortalecer a cultura, né, da empresa, porque Isso. mudar a cultura não é fácil. Se eu faço Exato. assim há milhões de anos, eu vou continuar fazendo assim, né? É mais confortável continuar fazendo assim, Desse né? jeito, desse jeito. Então é um desafio que a gente enfrenta quando a gente Todo entra num dia. cliente e entender que fazer assim funcionou até aqui. Ótimo. Massa. Não desmereço o que você vem fazendo, né? Aham. Mas vamos chegar junto e fazer melhor, Perfeito, né? perfeito, perfeito. Então, Alcançar um novo patamar exige mudar comportamento. exatamente. Fundamentalmente, Exatamente. Tem que fundamentalmente. estar disposto. Tem que estar disposto. E André sempre diz, né? Ó, o pessoal aí fora acha que a gente faz milagre, faz mágica, mas não, é muito trabalho por trás, é muita dedicação antes de tudo. E, como o André mesmo falou, não é só seguir lá o procedimento ou fazer o procedimento, o fluxo, as caixinhas e colocar na gaveta e tá tudo certo. Não. Tem que partir da liderança primeiro para que os Exatamente. colaboradores entendam que isso é importante também. Boa, Exatamente. boa. Para a gente encaminhar, né? Imagino que você já está cheio de insights, cheio de possibilidades, tá? A minha expectativa agora, nesses minutos finais, é que a gente comece, então, a pensar o que é que a gente consegue contribuir para a turma que está entrando agora no mercado, né? E eu queria que vocês começassem essas contribuições com situações que vocês mesmas diriam para vocês, né? A Camille de 2023 diria o quê para a Camille que iniciou o processo, né? A Renata que está em 2023 diria o quê para a Renata que iniciou lá atrás, né? Ela faria a mesma coisa? Ela mudaria de alguma maneira o caminho, ou a forma, ou o jeito? Ela priorizaria alguma coisa diferente? Ou permaneceria fazendo as mesmas coisas porque elas entenderam que a trilha gerada, ela foi uma trilha que literalmente precisava, né, naturalmente ser vivenciada. Então, a minha expectativa é que vocês falem o que vocês falariam hoje para vocês mesmos. E se vocês entenderem que pode compartilhar também, né, para aqueles que estão nos ouvindo de alguma maneira, algum tipo de conselho, aproveitando que vocês já estão se aconselhando, né, voltando aí um pouquinho no tempo, quais são esses pontos, né, que vocês diriam, né, tipo, ó, eu aprendi dessa maneira, tá? E acredito que você pode aprender também, né, levando em consideração isso daqui. Se vai fazer sentido para vocês, não sei, serviu para mim, né? Mas não necessariamente pode servir para vocês. Mas o que vale aqui no primeiro momento é a reflexão. O que é que a gente está deixando de reflexão para quem nos ouve? De que maneira vocês contribuem com isso, né? Tá. A primeira coisa que eu diria era, Renato, continue estudando, porque Sim. Conhecimento ninguém tira. Exato. Esteja disposta a ouvir qualquer tipo de pessoa, porque todo mundo tem algo para te ensinar. Boa. Isso para mim sempre foi fundamental. Eu diria esse conselho novamente e ainda enfatizaria. Seguiria e enfatizaria. Então, todo mundo tem algo para te ensinar, independente se é o cara que vai abrir ali a porta para você, se é o cara que está limpando o... Não estou desmerecendo nem nada do tipo, acho que todo mundo me entendeu. Então, esses dois conselhos. Conhecimento é a chave de tudo, não pare de estudar, esteja disposto a ouvir e esteja disposto a ensinar, né? Porque muitas vezes a gente acha que aprender o conhecimento tá só aqui para você crescer. Mas não, eu percebo que quanto mais você passa para as outras pessoas, mais você aprende. Exato. E, de alguma forma, tudo que você faz volta, né? Seja lá qual for a crença que vocês tenham, mas tudo que você faz volta, então, se você está ali disposto a ensinar, fazer bem, isso de alguma forma vai retornar. Então, isso é o que eu acredito que eu falaria para a Renata lá atrás. Boa, boa. Da minha parte, eu diria duas coisas bem simples. Tá. Eu acho que se jogue e acredite. Sim. Como eu comentei lá atrás, eu segurei muito, esperei muito para, de fato, ir atrás de experiências, né? Sim. E, enfim, por
vários contextos da época, enfim, eu me segurava e às vezes acho que não é pra mim, acho que eu não consigo, sabe? Então eu acho que eu diria pra Camille de 2017, se jogue e acredite, Sim. sabe? Que vai rolar, vai dar certo, se não der certo, vai aparecer alguma outra coisa que vai dar Que vai dar certo, certo. sabe? E é sempre assim, né? Até como quando você falou da... Vocês se prepararam para ser líder ou chegou até vocês, né? Sim. E assim, como eu comentei, chegou, Sim. né? E não era algo que eu esperava. Então, talvez se eu acreditasse mais, né? Já teria chegado, enfim, de outra forma. Então, acho que esse jogo acredite e... Porque antes feito, acho que eu falo muito isso, antes feito do que um perfeito não feito, né? Exato. Então, Porque é ficar pior. aguardando o ideal, e se isso, quando isso acontecer, quando Exato. eu tiver assim, vá, porque vai rolar, vai acontecer. E só uma coisa, se exercitem. Poxa, gostei Porque dessa, faz né? uma diferença danada no seu ânimo, faz. Que na bom. movimentação, enfim, de ir pra vida, de fato. Sim. Falando desse jogue, eu lembrei de uma das minhas primeiras conversas com o André. André disse, Renatinha, você tá com medo? Sim. Muito, patrão. Tô com muito medo. Aí ele, tá. Eu não queria uma resposta diferente disso, então que bom. Então hoje eu replico muito isso, né, para os analistas, para os estágios. Você tá com medo? Que bom. Vamos, só vamos, entendeu? Comece, né? Comece que vai sair. O medo é quando o pessoal acredita que ter medo é ruim, eu digo, ter medo em excesso é que é ruim. Mas na medida em que você tem medo, significa que você respeita o processo, né? Exatamente. E aí é onde mora o benefício de ter medo. Quando você não tem medo, você bate no peito, diz que já sabe e que parte agora do princípio que o que você vai fazer vai dar certo e pura e simplesmente. Tem um lado positivo, que é o lado da autoconfiança, que você muitas vezes precisa ter para romper, né? Mas isso em grande dosagem faz com que você evite a possibilidade de estar atento a situações em que pode levar você à falha. E que falhar em algum momento também não é ruim. Falhar lhe traz aprendizado, né? Então, você não pode fechar canal de conhecimento. Então, eu gosto quando a pessoa chega para mim e diz, não, mas eu tô com medo de dar errado. Eu disse, que bom, porque eu tenho certeza que você vai ficar mais atenta ou mais atento do que quem não tem medo. E eu preciso de uma pessoa atenta. Se você está me dizendo que está com medo, então você está na condição ideal para caminhar comigo. O problema é se você me disser que não tem medo nenhum. Aí eu vou ficar triste. Porque eu provavelmente não vou conseguir te entregar aquilo que eu acredito que eu poderia te entregar se você tivesse com medo. Aí a pessoa passa a ficar um pouquinho mais calma, né? Porque ela entende, poxa, é verdade, né? Eu tô com medo, mas se você tivesse só, talvez você tivesse um pouquinho mais de medo. Vai ter um momento que você vai estar só, mas eu preciso que você exerça a tomada de decisão que está muito associada àquilo que a gente aprende enquanto cultura. Porque quando não sobra mais nada, e uma vez eu estava conversando com uma das pessoas aqui no podcast e isso foi bem legal, né? Quando não sobra nada, quando o seu líder não está lá do seu lado, quando você não tem mais ninguém para perguntar, o que é que faz você tomar uma decisão? São os valores culturais da empresa. É aquilo que você diz, poxa, se meu líder estivesse aqui, como é que ele faria, né? Qual é o valor que eu tenho dentro da empresa? É isso. Então, isso daqui que eu vou tomar uma decisão agora contribui para o valor da minha empresa. Se sim, você tomar uma decisão, ainda que você esteja só. Perfeito. Na medida em que você não tem isso, a empresa ela não consegue traduzir esse sentimento para vocês sempre vão ficar presos e o que é que o André pensa? E o que é que o Marlton pensa? E o que é que fulano pensa? A, B eu pensa. Por quê? Porque não são pessoas que foram capazes, as pessoas que vocês estão procurando, não foram capazes de gerar essa autonomia para vocês. Mas na medida em que vocês estão com autonomia, ainda que só, existe o conceito do tipo, poxa, eu não consigo agora acessar, não posso mandar uma mensagem no WhatsApp, não posso ligar, estou distante, não tem nada. O que é que sobrou? O valor empresarial. O que é que eles fariam? Fariam isso. Vão tomar essa decisão. E a gente faz muito isso, André, enquanto líder, né? Às vezes o nosso liderado chega, o que é que eu faço? É para fazer como, né? O que é que você quer? E a gente diz... me diga você, né? Me traga. Eu quero te ouvir, né? Para justamente estimular e eles entenderem que eles também podem, sabe? Que eles conseguem. Então, assim, é mais um desafio, né? Que a gente não comentou lá atrás, mas que
traz muito disso, sabe? Acho que a gente precisa, até em termos comportamentais que a gente já comentou hoje, estimular as pessoas a pensarem, né? Exato. Para trazer, porque quando a gente não está na posição de líder, a gente vai muito para operacional, né? Isso. Então, a gente vai para execução, é para execução, é para execução. E quando a gente vem para a posição de liderança, a gente precisa estar na parte mais estratégica, né? Enfim, e apoiar a execução, né? Em alguns momentos ajudar de fato. Só que é um desafio de dizer assim, poxa, se eu fosse fazer, eu faria mais rápido, Isso, né? exatamente. E aí a gente dá uma segurada porque é o que vai levar aquela pessoa a, em algum momento, chegar onde a gente também já chegou, enfim, e ter esse crescimento Exato. em cadeia, né? Então Aham, eu acho aham. que É uma dor que a gente vai aprendendo com o tempo, e esse meu mentor, ele também me dizia assim, André, para de querer que as pessoas realizem exatamente como você realiza, porque isso é que causa frustração. Não é porque elas não vão entregar, não, é porque eu sei que a gente geralmente vai espelhar, né? Poxa, se fosse eu, é exatamente o que o Camilo falou, eu faria dessa maneira, tá? Mas é porque não é você exatamente que está fazendo ali, né? E aí eu tinha essa mesma, pô, exatamente. mas chefe, eu conseguiria fazer talvez um pouco, eu falaria dessa maneira, exato, porque é você que faria. Mas a pessoa que está realizando faz de uma forma diferente, ela pode conduzir de uma maneira. E outra, para você chegar até esse ponto aqui, existem diversos caminhos. Ela está Uhum. escolhendo um caminho que vai gerar o resultado, não talvez no time que você precisa ou que pode esperar, mas o seu caminho é tentar fazer com que ela gaste menos energia para entregar aquilo que você precisa, sendo ela, e não sendo Exato. necessariamente você. Exatamente. Quando essa chave começou a mudar, eu passei a reduzir esse espelhamento, né? De dizer assim, poxa, o Marleton precisa ser exatamente o que eu faço, a Beatriz precisa ser, o Matheus precisa ser, a minha primeira liderança também precisa ser, enfim, o time precisa ser. Não, eu quero pessoas que contribuam comigo. Ah, eu conheço mais de Excel, outro conhece mais de BI, outro conhece mais de tecnologia tal, outro conhece mais de mapeamento, outro conhece mais de pesquisa operacional, outro conhece... Que massa, que venha, que contribua, é isso mesmo, é que legal. Ah, outro conhece mais de... Que massa, o seu papel é ser uma pessoa que está ali regendo uma orquestra, dando limites, né, dando condições de responsabilidade, né? Existem três coisas que são fundamentais, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Atenção, afeto e limite. Se eu conseguir pegar esses três componentes e equilibrar a minha equipe sempre com atenção, afeto e limite, naturalmente a equipe passa a ser uma equipe mais saudável ou menos dolorosa em termos de gestão. E eu quero que cada um vá performando bem, E essa né? lógica dos valores, né? Exato. Todas as vezes que a gente vai iniciar algum projeto com algum analista, algum estágio, eu lembro lá do que a André falava Atrás. atrás. A gente senta, Isso. faz ali um compromisso, né? Quase um casamento. Exato. Ó, prioridade, cliente e resultado. Perfeito. Segundo, você está aqui para pensar antes de tudo. Você está Exato. aqui para pensar. E aí depois a gente vai para as lógicas de comportamento. Eu gosto assim, gosto assado, como é que você gosta. Vamos alinhar as expectativas para que o projeto ande de uma forma fluida. Então, acho que tudo isso está alinhado aí com o que a gente estava falando. Boa, boa. Recentemente eu ouvi sobre relacionamento no geral, né? Que diz assim, poxa, a gente tá aqui se relacionando e aí alguém fala assim, ah, mas eu sou assim. E aí a resposta da pessoa foi, ok, você é assim, mas como nós Aham. seremos? Pronto, Então boa. eu achei bem interessante assim essa reflexão, porque às vezes a gente bate o pé, é meu jeito, eu sou assim. Aham. Você é assim enquanto indivíduo, né? Mas enquanto convivendo com outras Isso. pessoas, Enquanto enquanto tendo um coletivo. relacionamento, né? Perfeito. Profissional, enfim, pessoal. Como é que nós funcionaremos, né? Como é que nós seremos? Então, eu achei isso bem legal. Bem legal. É. Boa. Vou usar isso também nas minhas, viu? Que bom insight aí, gostei. Anotem aí, viu, gente? Anotem esse negócio aí, isso é bom. Chegando ao final, vou passar a palavra para essas mocinhas agora para elas darem, né, o tchau delas, né, agradecimentos finais, enfim. E dizer antes de mais nada que eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, viu que não doeu, foi bem coisa simples, né? Show de bola. E eu gosto de papos leves, gosto de trocas legais. E eu acho que isso é o que faz o nosso podcast ser um podcast interessante para a turma que escuta, para a turma que quer gastar um tempinho, né, produtivo.
E eu acho que isso é o que vai também denotar o encaminhamento dos nossos próximos encontros, que se você, que nos escuta, acha que esse vai ser o único, obviamente não será. A gente já está projetando, inclusive, né, as próximas temporadas aí, 2024, pensando em coisas um pouquinho mais agudas, né? As conversas vão passar a ser muito mais direcionadas ao contexto técnico e tal. E muito mais insights, muito mais dicas de como fazer, de como performar, do que você consegue, né? Mas eu queria apresentar uma turma muito boa, né? Esse ano foi um ano onde a gente desbravou esse processo aqui e agora vai ser um momento para a gente aprofundar mesmo, né? Então vai ter muita coisa legal, né? E que eu acredito que vocês vão ser, vamos dizer assim, vocês vão receber muito, muito conteúdo que pode ajudar vocês no dia a dia. Esse é o nosso compromisso e entregar um conteúdo que faça sentido para você, tá? Que você possa sentar, anotar, tirar aquele insight e fazer a coisa acontecer. Mas enfim, o que é que essas mulheres nos dirão agora nessas palavras finais? Vamos ouvi-las, tá? Vamos ouvi-las. Eu queria agradecer, né, André, como eu acho que iniciei agradecendo e nada melhor do que terminar agradecendo também o convite, agradecer, acho que foi um papo realmente bem leve, bem legal. E dá para traz talvez reflexões que a Camille lá, quando você perguntou de 2017, queria ouvir e não tinha, né? Isso aqui, o próprio esse caminho aqui de podcast, Sim, enfim, sim. né? Naquela época não tinha. Exato. Então, ter esses momentos, ter pessoas que estão abertas a falar sobre isso, né? Sim. Eu espero ter contribuído aí para o pessoal, né? Enfim, fico aberta também para comentários, né? Perfeito. Se tiver alguma dúvida, a gente tá aí nesse bate-bola. Então, de fato, convidar eles a participarem mais com a gente e trazer o que é que eles querem ouvir. Eu acho que é importante também para a gente focar nisso e poder ajudar cada vez mais. Acho que é isso. Show de bola, show de bola. Bom, também vou terminar agradecendo. Que bom. Agradecer pela oportunidade, André, desses anos, né, também de muito trabalho, muita convivência, muitos desafios. Que a turma continue assistindo os podcasts, acompanhe as redes da Gabiô, porque tem muito trabalho pela frente. Acho que em tudo que eu precisava, a Camille já falou. Comentem quais os conteúdos que vocês querem ver aqui. E obrigada. E é isso, show de bola. Gabiô Talks na área, mais uma vez. Obrigado, meninas do meu coração. Você que está nos ouvindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, não esquece de ativar o sininho. Não esquece de nos seguir lá, né, também no Spotify. O seu comentário é muito importante para a gente, tá? Qualquer comentário é sempre muito importante porque nos faz crescer, tá bom? Entre em contato conosco para muito mais do que esse podcast. Tem muito mais coisas que a Gabiô pode contribuir com vocês. Abraço!